sentirmos mais profundamente nesse contato com o outro. Ao arrancar o sorriso de uma criança, a gente se sente bem, não sente? E volta para casa com aquele sentimento. Qual é o próximo passo? Parar de dar cesta básica uma vez por ano para a criança no Dia das Crianças. Porque a gente que frequenta depois, com um pouco mais de regularidade as crianças, vê que elas sentem falta. Cadê aquela pessoa que veio aqui? Ela veio, brigou comigo a tarde inteira, me deixou uns brinquedos e não voltou mais. Ela não gosta de mim? Por que ela não me quer mais? Então você imagina que a gente já não passa a mais em relação ao antigo egoísmo. A sociedade, por maioria, agora já faz mais coisa do que fazíamos antes. Estamos caminhando. Estamos provocando agora o próximo passo. Que quando vão, inclusive uma série de amigos nossos estamos escrevendo sobre isso. Nós observamos isso com as crianças. Eles vão, passam uma tarde com a criançada, deixam lá brinquedos e saem. Eles saem emocionados. A vida deles mudou para melhor. Sentiram que ao fazer o bem, se sentiram muito bem. É o outro. É o outro. Me ajudando a entender quem eu sou. Mas aquela criança que lá ficou, com um brinquedo novo, no próximo sábado, domingo, daqui 15 dias, próximo sábado, domingo, ele fica esperando aquele amigo, aquele companheiro que veio doar o brinquedo. Só que ele não volta mais. Talvez nunca mais. Talvez no ano que vem, num domingo ou num sábado. E se voltar aquela pessoa que vem, não lembra o nome da criança. Eu ajudei, como é que chama aquela criança? Não lembro o nome. Você imagina se a criança percebe isso, e ela percebe. Eu não sou importante para você? Não sou importante para quem? Então doar já é um gesto nobre. Doar-se é um gesto altruísta. É esse o novo amor que nós precisamos mostrar às pessoas que somos capazes de fazer. Somos capazes de amar. Deixar as paixões de lado, que são pontuais, e caminhar em direção do amor que lhe abre os olhos. Outro disse assim: mas o amor é cego. A paixão é cega. O amor te abre os olhos. A paixão é quando você disfarça que é algo, tenta ajustar algo à tua vida. A pessoa fala assim: eu nasci em setembro. Fala: nossa, eu também. Coincidência, Deus quer que a gente se junte. Está aí um sinal dos céus. E a gente força a situação que está apaixonado. O amor é mais calmo, mais temperança. O amor tem como base a fraternidade, quer dizer, irmão, a amizade pura e plena e verdadeira. Na amizade pura e plena e verdadeira, você não faz um personagem para mostrar ao outro, você é o que é, não é isso? Um amigo acorda e pode ver o outro acordando, aquela coisa estrelhambenta, mas é amigo, não está pouco se importando. Se não é amigo, a gente faz se penteia até a sobrancelha, perfume, para mostrar um personagem que não é aquele exatamente que nós somos. Daí a diferença entre paixão e amor nessa seara, nesse campo. Outro conceito, exclusivismo, que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo, orgulho, presunção. A pessoa é referência a ela mesma. Você chega e diz assim: nossa, estou com um problema tal. A pessoa fala: relaxa que eu já sei isso aí, eu passei por isso. E a pessoa começa a falar dela. Você vai, quer desabafar com outro amigo, quer contar a tua história, você começa a falar, a pessoa: já sei tudo que você está passando. Aí começa: eu passei por isso lá em 1970, e começa a contar. De 1970 para cá. No outro fim de semana você insiste em rever esse amigo tem como algo falar de si, porque ele é o centro das atenções. É o egoísmo. Ele repete a história. Não tem amigo que repete a mesma história? Várias vezes. A carência da pessoa, querendo marcar uma posição, ela não é julgar que ela está errada, e muito menos que é uma pessoa maldosa. E quem de nós sai dizendo: porque ela é uma pessoa egoísta? Não. Esse julgamento não cabe a nós. Quando a gente julga que o outro é egoísta, é o nosso egoísmo que está julgando. O altruísmo não julga o outro, sabe que o outro está no seu processo de aprendizado. Como amigo, você deve de vez em quando: essa história você me contou, lembra? Você vai, sutilmente dizendo que você até conhece aquela história, uma história rápida, leva só 3h30 para ser contada, você já ouviu algumas vezes, podia parar por ali. Hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. Numa dinâmica, pessoas, alunos ou no trabalho, cada um dá uma ideia. E eles votam ou verificam qual a ideia é a mais interessante para aplicar. Aqueles cujas ideias não foram aceitas, querem ser da equipe. Também não vou trabalhar com eles,
porque a tua ideia não foi aceita. Se a tua ideia for aceita, você está feliz. Como não é, foi refutada, foi recusada, você começa a atacar os teus companheiros, teus amigos. É uma mudança de comportamento que é necessária ao deixar o egoísmo. É um exercício diário, talvez o mais importante de todas as nossas vidas. Já que não só na visão da doutrina espírita, mas em diversas outras na história, é a grande chaga da humanidade. Você não olhar o outro como o outro merece o seu olhar. Olha para si mesmo, julga-se bom, ou às vezes nós nos julgamos maus, é um outro problema. A pessoa tem um problema de baixa autoestima e dizer não presto, não sirvo para nada, não é um olhar caridoso também. Esse não é um olhar, esse é um olhar egoísta. Você está se vitimizando. Para quê? Para alguém dizer assim, coitado de você, meu tadinho, vem cá, te dou um colo, te dou... Não é? A gente faz esse joguinho até psicológico, não faz? De quando em quando. Talvez não os que estão aqui hoje, né? Mas outros amigos nossos fazem esse jogo, se coloca na posição de vítima. Eu sofro demais. E volta e meia eu lembro, toda vez, e peço licença para um exemplo pessoal, toda vez que eu reclamava de algo na minha vida, e ainda hoje, minha mãe diz, filho, eu já até sei de cor, tem gente passando muito mais necessidade que você. Enquanto você reclama aí e está com a saúde plena, há outro lá que não teve a escolha de ter uma vida saudável. Enquanto você julga aí e caminha, há outro amigo seu lá que não consegue caminhar. Está preso num leito, numa cama, e ainda assim sorri. Aí eu vou me sentindo envergonhado. Hoje em dia eu começo a reclamar, ela fala, filho, eu falo, mãe, já sei, reticências, né? Já sei todo o resto, lembrei da lição, né? Vamos devagarinho, não reclamando. Na história é entre orgulho e egoísmo, mas também praticamente no egoísmo, a história belíssima de Narciso, né? Que deu origem à expressão narcisista, aquele que gosta de si mesmo, etc. Nessa figura histórica lendária, né? Narciso era um herói da Beócia, famoso pela sua beleza e orgulho, as ninfas todas se atraíam demais por ele, até que ele se olha sua imagem refletida na água, num lago, e se apaixona pela sua própria imagem. Como que diz, eu sou absolutamente perfeito, os outros não. E não conseguia se desvencilhar dessa autopaixão, diferente de auto-amor. Né? Despertava amor tanto em homens e mulheres, mas era muito orgulhoso, ninguém conseguia quebrar sua arrogância. A deusa Afrodite o condenou a apaixonar-se pelo seu próprio reflexo na lagoa de Eco. Encantado pela sua própria beleza, Narciso deitou-se no banho do rio e definhou, no banco do rio definhou, olhando-se na água e se embelezando. Essa visão de si mesmo, introspectada em si mesmo, introjetada, sem olhar mais para o outro, sem reconhecer a beleza do outro, mesmo com todas as questões que os outros têm, fez Narciso, e depois transformado em flor, a flor de Narciso, e cantado poeticamente por Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho. Essa frase da música, linda, acho que Sampa é a música, é isso, né, Sampa? Narciso acha feio o que não é espelho. Como se nós achássemos que os outros todos estão errados porque não pensam como a gente. Hoje li também um rapaz americano que era de uma seita da supremacia branca, atacava negros, judeus e minorias diversas, violentamente, durante sua juventude, até que, numa dificuldade financeira, um empresário lhe dá um emprego, e ele descobre que esse empresário é judeu. E ele tem a suástica tatuada, várias no corpo. Imagina o personagem. E este figura ficava constrangido com a bondade que o empresário judeu dava a ele, mesmo sabendo que ele tinha suástica no corpo. E ele tentava, inclusive, influenciar outros funcionários no pensamento da supremacia branca. E a bondade de alguns, dizendo ele, o deixava constrangido. Até que uma vez ele leu uma notícia, ele tinha fundado uma seita dessas, supremacia branca, etc. Tinha deixado já, porque eu confundia muito com o passar dos anos, a bondade das pessoas, e aquilo foi deixando ele um pouco constrangido. De repente ele viu uma notícia chocante, né? Um jovem branco de uma seita, de uma supremacia,
foi lá e atacou e matou uns dezenas de garotos negros, violentamente. Ele não disse, era aquele que tinha criado. Ele não conhecia aquele jovem tinha, essa ONG, essa seita tinha continuado, embora ele tivesse saído. Ele se sente muito constrangido, porque ele criou aquilo de certa forma. E hoje ele é um defensor, mudou de vida, já tem alguns anos, trabalha com algumas ONGs, para mostrar às pessoas como é que elas podem se aproximar, os diferentes se aproximam. Então tem até um evento agora por Skype, que ele vai ter crianças aqui, nossas, brasileiras, de todos os matizes, crianças lá norte-americanas, de todos os matizes, vão colocar para conversar, ele está intermediando isso, escreveu um livro sobre isso, se expôs, colocou, eu fui assim, eu pensava assim, percebi o erro, perdi minha mulher, minha família, e agora recomeço a vida fazendo exatamente o oposto. Nessa mesma semana, li uma notícia sobre John Lennon, acho que fez aniversário da morte dele, se não me engano, e ele disse que lutava tanto pela paz porque ele em si era violento. Interessante isso. Ele comentou isso. Por que milito pela paz? Porque meu instinto é rude, é violento. Então eu faço um esforço sobremaneira numa direção contrária do que o meu instinto pede. E assim vou encontrando o equilíbrio. É como se nós identificássemos que nós temos problemas e defeitos e limitações, mas caminhássemos exatamente na direção contrária desses defeitos e das limitações. Saindo de casa, indo em direção ao outro, pois é na avaliação do outro que eu vou encontrando o meu equilíbrio, encontrando meus caminhos, me driblando, né, das pedras que eu acabo encontrando. Esse quadro é do pintor Caravaggio, na Idade Média, que mostra Narciso se olhando. Frase ao longo da história aqui no pensamento, na filosofia, né? Aristóteles: o egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. Então há diferença entre o amor próprio, nesse sentido positivo, de amar-se a si mesmo. Divaldo Franco ressalta essa diferença. Para amar o outro, eu preciso me amar. Mas esse é um sentimento nobre, que te impulsiona, não julga o outro. Diferente de ser apaixonado por si mesmo, aquele que se julga certo em tudo, e os outros, invariavelmente, estão errados. Hoje, uma brincadeira de alguém, nesse grupo de WhatsApp, dizendo que há alguma condição de num casal o homem ter razão? Eu disse, não, nenhuma. Né? Nenhuma razão. Não quer dizer que a mulher seja egoísta, é um homem que é limitado mesmo, né? Diz a explicação. O filósofo inglês, do século XVII, Thomas Hobbes, estava convencido que os seres vivos são fundamentalmente egoístas, de que o verdadeiro altruísmo está excluído do comportamento humano. Para ele, qualquer coisa que lembrasse altruísmo não seria mais do que mero egoísmo vestido de bons sentimentos. A visão que ele tinha, ele escreveu uma obra chamada O Leviatã, muito estudada pelos sociólogos. Era uma visão de que nós somos maus mesmo. Por isso a necessidade de regras, o Estado, os governos. Você imagina se a gente fala assim, não, todo mundo vai ser altruísta no trânsito, vamos tirar as regras de trânsito. Só dá acidente. Um quer avançar melhor, chegar mais rápido que o outro, essa visão egoísta. De passar uma fila, ir pela direita, são visões egoístas, aplicadas ao dia a dia. Não é? Chegar um pouco antes, ir mais rápido, para evitar o contato com os outros, ou a fila, ou a espera, e chegar na frente dos demais. Então ele dizia que o Estado devia, sim, cercear a nossa liberdade, senão nós nos mataríamos. Lá, saindo da Idade Média, no pensamento corrente, diante dos desvarios que nós cometíamos, até em nome das religiões. Então dá para entender o pensamento dele. Não é? Não concordamos com o fato de que ele imagina que hoje todo altruísmo é um disfarce. Ele não previa que o ser humano evolui. A inteligência vai fazendo com que a gente enxergue, por causa do outro, o que é certo e o que é errado, o que é moralmente aceito e o que não é. E nós vamos decidindo socialmente, coletivamente, nós vamos nos autorregulando. Não é? Ele não percebeu isso à época, mas, hoje em dia, a própria ciência sabe que mesmo no campo da sociedade e com as suas dificuldades todas, a gente hoje é melhor do que foi ontem. Mas a crise é igual. Quem já viveu, já viu crises as mais variadas. Longe nós estamos de uma crise mundial, em termos de guerra, como foi nos anos 70, nos anos 40, nos anos 30. Estamos melhores, mas ainda repleto de problemas a serem resolvidos. Ainda aqui, o que estamos chamando de
filosofia,